Caríssimos irmãos e irmãs, nesse mês de setembro, mês da Bíblia, é muito importante nós reconhecer que temos um Deus que continua se comunicando conosco, um Deus presente na nossa caminhada. Antigamente, quando não existia as redes sociais, nós tínhamos as cartas, e quando alguém recebia uma carta, uma correspondência de alguém que era, talvez, que estava longe da família, talvez o pai, um irmão, a família ficava emocionada e a expectativa para ler rapidamente a carta. E para nós, cristãos católicos, a Bíblia é essa carta que Deus deixa e deixou para nós. É a voz de Deus que nos fala, e é só nós pegar a Sagrada Escritura e ler. Mas é importante deixar que essa palavra penetre no nosso coração, e para isso existem também os círculos bíblicos, grupos de estudo bíblico, para sabermos interpretar e entendermos a Sagrada Escritura. Hoje eu gostaria primeiramente de iniciar esta meditação com o livro da sabedoria. Fala com essa frase no começo: os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Certamente, quando a pessoa leva a sério o seu compromisso de ser autêntico discípulo de Jesus Cristo, quando um filho de Deus leva a sério o seu compromisso de batizado, com certeza, muitas vezes a pessoa incomoda aqueles que não querem saber das coisas de Deus, aqueles que estão talvez afastados de nosso Senhor, de nosso Deus. E certamente nós sabemos que isso pode até acontecer nas nossas famílias, quando uma pessoa se compromete, assume com responsabilidade o seu ser discípulo de Jesus Cristo, o seu ser filho de Deus, esse nome que recebemos, e esse dom e essa graça, esse privilégio de sermos filhos de Deus através do batismo. Com certeza, quando levamos a sério esse compromisso, a pessoa encontra muitas dificuldades e obstáculos. Por quê? Porque aquele que não caminha nas estradas do Senhor, muitas vezes se incomoda. E isso pode até acontecer nas nossas próprias famílias, nas nossas comunidades. Não é verdade que às vezes, dentro da própria família, temos familiares que falam: mas nossa, de novo está indo na igreja, de novo está lendo a Sagrada Escritura, de novo vai rezar o terço. E certamente você, ou a pessoa que assumiu verdadeiramente esse compromisso de filho de Deus, mesmo com essas dificuldades, continua firme, mesmo com as ciladas, armadilhas que os outros colocam na vida da gente, continuamos firmes. E no Evangelho de São Marcos, temos Jesus Cristo que está atravessando a Galileia e que vai para a Judeia, Cafarnaum primeiramente, depois a Judeia. E Jesus Cristo, ele fala o Evangelho, Jesus e seus discípulos, e não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. Olha que interessante, Jesus Cristo que ensina, que transmite o seu ensinamento, a sua palavra para os apóstolos. E ele vai ensinando, e temos o segundo anúncio da paixão, o que vai acontecer com o Filho do Homem, vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas os discípulos, apóstolos, eles estavam numa conversa diferente. Eles estavam conversando e o discurso deles, a discussão deles era bem diferente daquilo que
Jesus Cristo estava ensinando e transmitindo. Eles estavam discutindo quem que seria o primeiro dos discípulos. Certamente já tinha acontecido que Jesus, ele pegava os discípulos para ensiná-los, e ele levou Pedro, Tiago, João no Monte Tabor, onde se transfigurou, e com certeza entre eles existia isso, porque eles esperavam um Messias poderoso, um Messias que ia estabelecer o seu reino e o seu domínio sobre os povos da terra. E quando chegaram a Cafarnaum, Jesus questiona os discípulos: o que vocês estavam discutindo, falando pelo caminho? Eles ficaram envergonhados, ficaram abalados sobretudo, e com vergonha não sabiam o que dizer, porque eles ficaram calados, porque durante a sua caminhada, o seu percurso, eles tinham discutido quem seria o maior, quem seria o principal. E Jesus aponta o caminho para poder ser maior. Primeiramente, ou em primeiro lugar, é o serviço. Meus irmãos, também você que está me acompanhando pelo Facebook, é importante o serviço, aprendermos do nosso Mestre, aprender de Jesus Cristo. E Ele certamente nos mostra como que é o seu reino, como que é o reino que Ele veio nos ensinar, o serviço. Vamos lembrar o episódio do lava-pés, onde o Filho de Deus, pensemos, Jesus, Filho de Deus, Ele se abaixa e mostra todo o seu carinho, o seu amor, servindo, lavando os pés aos seus apóstolos. É aquilo que Jesus nos ensina: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. A comunidade cristã, meus irmãos e minhas irmãs, é o lugar principal onde podemos exercer esse ministério do serviço, onde podemos realmente vivermos como irmãos. Às vezes acontece que a tentação para nós tornarmos os primeiros e receber elogios é muito forte, mesmo dentro da comunidade. Mas Jesus veio nos ensinar a igualdade, a fraternidade. E para Jesus todos somos importantes, todos somos iguais para Jesus Cristo. E Jesus coloca um exemplo, aponta o modelo da criança. Pegou uma criança e colocou a criança no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que me acolhe. Ser grande no reino é ser pequeno e servir os pequenos. O discípulo é grande não porque tem poder ou autoridade sobre os outros. O discípulo de Jesus é grande porque aprende a olhar para Jesus, o bom pastor. Jesus que se doou e que a consequência dos seus ensinamentos, da sua pregação, foi a cruz. Olha, o amor maior de Jesus Cristo, do serviço, da doação, da entrega, da generosidade para com você, para com todos nós, é Jesus que morreu na cruz. Esse é o amor desse Deus presente. E às vezes nós queremos desviar a atenção e queremos desviar e colocar um evangelho diferente, como fizeram ou queriam fazer os discípulos. Pensamento talvez dos poderosos, um pensamento diferente, aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Hoje em dia também somos convidados para que na família possamos descobrir o rosto de Cristo através do serviço. Antigamente nós escutávamos frases muito lapidantes e frases muito tristes. Aqui quem manda na minha casa sou eu. E não é assim. Quem manda e quiser realmente ser o primeiro na família tem que se tornar o servidor. Aquele que, com gestos de generosidade, de amabilidade, com esse espírito de serviço, tem que se mostrar que quer realmente ser o primeiro na família. Na comunidade cristã, quem são os primeiros? São aqueles que
realmente vivem como filhos de Deus, servindo o próximo. Termino dizendo, é urgente ver e conseguir enxergar o rosto de Cristo nos membros das nossas famílias, através do serviço. Na comunidade cristã, há irmãos iguais, a quem a comunidade confia serviços são diversos, mas em vista do bem de todos, aquilo que nos deve mover é a vontade de servir. Qual é o tipo de grandeza que estamos procurando nas nossas comunidades? Qual é o serviço, ou qual é o lugar que nós queremos ter nas nossas comunidades? É o lugar de servir. Os santos são exemplo para todos nós, de serviço, de doação, de entrega, de generosidade. Aos olhos de Deus, todos somos iguais e você vale muito diante de nosso Deus. Hoje queremos também lembrar, falando sobre o serviço, lembrar e apresentar, sobretudo, nossos candidatos. Vamos entregar a teca e a bolsa viática dos nossos candidatos a ministros, os novos ministros. E é precisamente isso. Os ministros, as pessoas na igreja, precisamos ser exemplo de serviço, de generosidade, de entrega e de doação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite.